Muita paz e muita luz. Eu sou Aldenir, estou aqui para trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança para abençoar a sua vida, tá certo? Eu vou contar a vocês hoje a história de um jovem que não acreditava em Deus. Um jovem que era a prática que ele tinha era estudar bastante, era ler muito. E esse jovem, desde a sua mais tenra infância, passava horas e horas lendo, estudando. Ele era muito retraído, ele era muito tímido e ficava preso dentro de casa lendo livros. Ele não tinha amigos, não tinha pessoas que ele gostasse de estar perto. Ele gostava apenas de estar em seu quarto, e estudando e lendo. Era um jovem muito inteligente, que na escola tirava ótimas notas. Ele era um bom estudante. Só que o tempo passa, esse jovem vai crescendo e chega na adolescência. E na adolescência ele começa a enfrentar diversos dilemas. Por exemplo, ele via os seus amigos indo para festas, tendo amigos, os seus colegas tendo amigos indo para festa, namorando, e ele não tinha ninguém. Ele não tinha amigos. E um dia esse jovem chega diante dos seus pais e pergunta: por que eu sou assim? E o pai daquele jovem diz para ele: porque Deus quis assim. Porque Deus quis que você nascesse desse jeito, estranho, calado, quieto. E naquele momento, aquele jovem se revolta contra Deus. E começa a culpar Deus por tudo. Tudo que acontecia na vida dele de errado. E quando ele vai passando pela fase da adolescência, ele se torna um grandioso escritor, professor universitário. E quando ele se torna professor universitário, ele chega à conclusão que Deus não existe. Ele começa a ver que aquele Deus que as pessoas pintavam, falavam que era bom, que era misericordioso, não existia. Porque se Deus existisse, por que havia tanta fome? Havia tanta guerra? Havia tanta desunião no mundo? Porque Deus é esse que permite que crianças sofram, sejam mortas em uma guerra? Crianças tenham câncer, pessoas que ele ama tanto sofram, passem fome, passem necessidades, pessoas boas. E aquele jovem começa a virar, ele se diz agora ateu. Ele não acredita mais em Deus. E aquele jovem casa, tem a sua família, só que um dia ele cai numa profunda depressão, numa depressão terrível, e decide pôr um fim a esse sofrimento de vez, cometendo algo que eu não posso falar aqui, mas você já imagina o que é. E naquele momento que ele pensava em tomar uma medicação, determinados comprimidos para colocar sua vida a fim, ele escuta uma voz e dizia para ele essa voz: não faça isso, meu filho. E naquele momento ele olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém. E ele com certeza daquilo que ia fazer, vai colocar novamente os comprimidos na boca, e a voz diz novamente: não faça isso, meu filho, eu te amo. E aquele jovem cai em lágrimas e pergunta: quem está falando comigo? Quem se importa comigo? A minha vida toda ninguém se importou comigo, meu pai não se importou, minha mãe não se importou. E ele diz: eu sou Deus e eu me importo com a sua vida, eu te amo. E aquele jovem começa a cair em lágrimas. Aquele jovem começa a chorar copiosamente. E ele fica sem palavras e escuta uma voz: a partir de hoje sua vida vai mudar. Entregue sua vida a mim. Eu sou o teu Deus que te criou, que te formou, desde o ventre da sua mãe. E aquele jovem é tomado por uma energia tão grande, uma força tão grande, que segura a sua mão, a mão do jovem, ele não conseguia levantá-la. Ele não conseguia erguer aquela mão para tomar os remédios que acabariam com a sua existência na face da terra. E ele sente que aquela mão que estava segurando era a mão de Deus. E ele, naquele momento, ele diz assim: eu não farei isso.
mas eu quero buscar a Ti, Senhor. Eu quero buscar a Tua presença, eu quero me render a Ti. E ele se rende naquele momento, ele é tomado por uma unção tão forte, ele começa a falar em línguas naquele momento. Ele é batizado no Espírito Santo, e o Espírito Santo toma conta daquele homem de uma forma extraordinária. E resultado, esse homem hoje em dia anda por vários lugares da face da terra, pregando a palavra de Deus, dizendo da sua experiência tremenda com o Senhor, e dizendo que ele teve tudo na vida. Ele conquistou os mais altos cargos do que a educação pode proporcionar. Ele conseguiu as mais belas formações, mas ele tinha um vazio no peito tão grande que o único que poderia preencher era Deus. Talvez você esteja passando por isso que esse jovem passou, que este homem passou. Talvez você esteja achando que a sua vida não vale nada, que é melhor desistir de tudo, que é melhor acabar com tudo de uma vez. Mas eu te digo, você tem um Deus que te ama e Ele te dará uma nova chance. Basta você se abrir para Ele e você receber essa palavra. Porque eu tenho certeza que Deus pode fazer por você infinitamente mais do que você imagina ou pensa. E assim como aquele jovem um dia não acreditava em Deus, eu também não acreditava em Deus. E hoje eu posso dizer a você, Deus é real, Deus existe, Deus é misericordioso, Deus é grandioso e Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida. Basta a gente se abrir e estar cheio da palavra dele, que eu tenho certeza que Deus pode mudar na nossa história. Tá certo? Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Fica com Deus, muita paz e muita luz.